os três mistérios do relacionamento entre Cristo e a igreja. Fala comigo, os três mistérios do relacionamento entre Cristo e a igreja. Quais são os três? Número 1, diga comigo assim: graça, favor não merecido. Número 2, diga comigo assim: amor sacrificial. E número 3, diga comigo: submissão incondicional. Se não der tempo, eu paro no primeiro ou no segundo, mas é algo muito forte, eu continuo semana que vem. Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza, pega a palavra de Deus, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, por favor, versículo 7, vamos ler o 7, 8 e o 9. O casamento só terá sucesso se estiver alicerçado na mesma visão do relacionamento entre Cristo e a igreja, e também na mesma visão do relacionamento entre a igreja e Cristo. 2 Coríntios 12. Estou vendo ali o Tiago, muito bom te ver, o Tiago e a Alessandra, Deus abençoe vocês. Olha o que diz o texto sagrado: e para que não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Verso 8: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta. Repete, igreja. Agora vamos continuar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Meu Deus. Queridos, primeira revelação do relacionamento entre Cristo e a igreja, e nós trazemos essa revelação também para o relacionamento entre o marido e a mulher. Pastor, mas eu sou solteiro. Você já vai aprender para quando você se casar, e para abençoar quem é casado da tua família. Diga comigo: graça, favor não merecido. O que Jesus aqui estava ensinando a Paulo era um mistério, ou seja, que da mesma maneira que ele suportava as suas fraquezas, Paulo também deveria suportar as fraquezas das pessoas. Da mesma forma que Jesus suportava a fraqueza, o erro das pessoas, Paulo também tinha que aprender a conviver com a fraqueza e o erro dos outros. A resposta de Jesus para Paulo é: todo relacionamento entre as pessoas deve ser sustentado pela graça. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. O espinho não foi tirado da carne de Paulo. Paulo orou por 3 vezes, não obteve resposta, e Jesus disse: você vai ter que viver com a minha graça. Porque Jesus, ao invés de resolver o problema de Paulo, afastando dele aquela pessoa maligna, ou seja, tirando do seu caminho simplesmente aquele espinho, mas ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Por que que Jesus fez isso? Sabe por quê? Fala comigo: graça, poder que sustenta relacionamentos mediante fraquezas. Vamos repetir para você nunca mais esquecer. Fala comigo: graça é um poder que sustenta relacionamento mediante
fraquezas. Por que que Jesus, ele não nos abandona quando a gente erra? Por causa da graça. Quando ele me vê fazendo alguma coisa que eu não poderia fazer, ele não me joga de lado, nem de escanteio, por causa da graça. O que tem a ver graça com o problema de relacionamento que Paulo estava enfrentando? Na verdade, Jesus estava ensinando a Paulo que todo relacionamento deve ser sustentado pela graça. Ou seja, favor não merecido. Graça é um mistério poderosíssimo, é uma força sobrenatural que sustenta os relacionamentos, que une pessoas mediante imperfeições. Efésios capítulo 2, verso 8, abra a tua Bíblia por gentileza. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O relacionamento entre Cristo e a igreja é totalmente sustentado pela graça. Nenhum homem merece a salvação. Porém, Jesus decidiu se relacionar com o homem através da graça. O homem não merece, mas Jesus está preocupado, não está preocupado se ele merece ou não. Jesus simplesmente sustenta o relacionamento com a igreja através da graça. Jesus desceu do seu trono de glória para dar uma vida por alguém que não merecia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O casamento deve ser sustentado pela graça. As fraquezas do marido e da esposa se tornam, com o decorrer dos anos, o espinho na carne um do outro. Por causa das fraquezas do marido e da esposa, o relacionamento conjugal passa por situações difíceis, pois o marido não está preparado para conviver com as fraquezas da esposa. E ela, por sua vez, não está preparada emocionalmente nem espiritualmente para conviver com as fraquezas do marido. Como é que então os dois vão se relacionar? É pela graça, é o poder de suportar a fraqueza um do outro. Assim como Jesus se relaciona conosco pela graça, nós temos que relacionar com o nosso cônjuge pela graça. Pastor, não entendi, deixa eu explicar melhor. Graça é o poder que capacita o homem a suportar a fraqueza. Repete isso, vamos lá, diga: graça é o poder que me capacita a suportar fraqueza. Graça não exige perfeição. Graça nos ensina a lidar com a imperfeição. Graça nos dá força para suportar fraquezas. Graça nos faz caminhar a segunda milha. Graça nos faz misericordiosos. Graça aperfeiçoa e sustenta os relacionamentos. Graça produz amor capaz de cobrir transgressões. Graça produz longanimidade. Graça produz compreensão. Graça produz segunda chance. Graça produz perdão. Graça produz poder que une pessoas mesmo sendo imperfeitas. Romanos capítulo 5, verso 15. A Bíblia diz: mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou a muitos.
Diga para o seu irmão: o nosso relacionamento só se mantém pela graça. Vamos pegar mais pesado um pouco? Oséias capítulo 1, versículo 2. Olha o que é graça, mesmo no Velho Testamento. Diz assim: quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. O relacionamento de Oséias com uma pessoa prostituta simboliza o relacionamento de Deus com Israel, e também simboliza o relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus estava dizendo a Oséias: ame e case com uma mulher prostituta, tenha filhos com ela, mesmo que ela não mereça. O relacionamento de Oséias com a sua esposa seria totalmente sustentado pela graça, que significa favor não merecido. Não desista um do outro apesar das fraquezas. Repete, igreja. Mais uma vez. Romanos capítulo 11, verso 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Graça não é pelas obras. O relacionamento entre Cristo e a igreja é sustentado pela graça. Assim também deve ser o relacionamento no casamento. A graça nos capacita a conviver com fraquezas, imperfeições nossas e dos outros. A visão de estar casado até que a morte os separe só poderá ser sustentada pela graça. Será suportando as fraquezas do outro até que a morte vos separe. O relacionamento de Cristo com a igreja é totalmente sustentado pela graça. Nenhum homem merece, porém a graça dá a Jesus a capacidade para lidar com as fraquezas do homem. Jesus jamais vai desistir do homem, da igreja, mediante suas fraquezas. A graça garante o relacionamento. Romanos capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você que é de Jesus, você é forte. Dá glória a Deus aí. Qualquer marido ou qualquer esposa, mesmo que você tenha razão de sobra para separar, não desista do seu casamento. A graça nos capacita a suportar, superar, vencer obstáculos, dar novas chances e chegar do outro lado cantando um hino da vitória. A graça é o alicerce do relacionamento do casal. O marido não merece, mas a esposa está firme no propósito de ficarem juntos. A esposa não merece, mas o marido, assim como Cristo não desiste da igreja, ele não vai desistir do seu casamento. Diga para quem está do seu lado: nós só vamos nos manter unidos pela graça. Pastor, e quando não tem graça? Aí dá pontapé, aí xinga palavrão, aí manda matar, aí vai parar na cadeia. Aí, irmão, aí é só Jesus. Aí é igual o Fábio Júnior, deu um probleminha, vamos separar. Já casou e separou 12 vezes. Aí viram a Gretchen da vida, e por aí vai. Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra, olha o que diz: honrado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus os julgará. Todas as vezes que o casal não estiver suportando as suas fraquezas,
Lembre-se, da mesma maneira que Jesus não desiste de você, apesar das suas fraquezas e imperfeições, assim também você não deve desistir do seu cônjuge, apesar das suas fraquezas e imperfeições. Provérbios capítulo 18, verso 22. O que acha quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa. Quem tem uma coisa boa do seu lado aí, os homens levantam a mão. A coisa boa está do seu lado, dá um beijo nessa coisa boa, diz: você é coisa boa que Deus me deu. É a Bíblia que está falando, irmãos, não sou eu. Nós precisamos entender que essa coisa boa não é perfeita. Agora a mulher diga para o seu marido: você é uma coisa boa que Deus me deu. Agora a senhora tem que entender que essa coisa boa, ela veio com defeito. E o que é que vai fazer a senhora suportar essa coisa boa com defeito? A graça. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Precisamos entender esse princípio. Para fechar essa primeira parte, eu dou muitos aconselhamentos pastorais. Eu nunca aconselho um casal se separar. Eu quero ensinar isso para a igreja. Nunca aconselho. Aprendi isso, sabe com quem? Com meu pastor. Me lembro como se fosse hoje. Ele estava atendendo uma senhora, eu estava na sala, ela com o pescoço aqui, irmãos, todo marcado de corda. E ela estava tipo com um negócio assim, ela tirou e falou: pastor, olha o que meu marido fez comigo. Tentou me enforcar com corda, com mão. Aí ela falou uns 10 minutos, tudo que o marido fazia de ruim. Aí o pastor Jerônimo terminou e falou assim: vamos orar. Aí ela falou: não, pastor, eu estou aqui, quero a sua bênção para eu separar. Ele falou: não, vamos orar. Ele falou assim com ela: põe a mão na Bíblia. Ela pôs a mão na Bíblia e ele orou. Deus abençoe esse casamento, guarda, proteja. E ele orando e eu com o olho meio aberto assim: meu Deus do céu, esse pastor meu está com a fé do tamanho do mundo. Abençoa, restaura, renova. Ele terminou de orar e falou assim: se você sentir algum risco de agressão, chama a polícia, mas perdoa seu marido. Eu pensei: meu Deus. Isso foi no domingo, no culto. Na segunda-feira, o pastor não gostava de ir na Praça da Liberdade, uma praça que tem em Belo Horizonte. Aí esse dia ele me levou, devia ser umas 7 horas da noite. Quando nós estamos passando assim na praça, quem está sentado no banco num agarro doido? Sabe quem? Beijando, abraçando. A mulher que estava quase morta, estava truvada no marido dela no banco da praça, beijando. Quando passou: ó, pastor, aqui ó, segui o seu conselho, estamos na bênção. Aí o marido: ô pastor, eu errei. O pastor: está na bênção, está na bênção. Ele falou: Marion, você entendeu? Sabe qual que é o problema? É que na hora da crise as pessoas, elas recebem muitos conselhos errados, aí separa e depois não tem mais volta. Todas as vezes que uma esposa ou marido me procura para fazer sérias reclamações um do outro, expor as fraquezas, expor defeitos, reclamar do comportamento, eu sempre pergunto à esposa ou marido: você tem fraquezas? Você tem defeitos? Você tem imperfeições? Qual é a resposta? O marido e a esposa sempre dizem: sou cheio de fraquezas, defeitos e imperfeições. Então digo a eles: da mesma maneira que Jesus não desiste de você apesar das suas fraquezas, não desista do seu marido, não desista da sua esposa apesar de todas as suas fraquezas. 1 Pedro capítulo 1 verso 22.
Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 1:22. Já que tendes purificado as vossas almas da obediência à verdade, que leva o amor fraternal não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Você vai amar ardentemente as pessoas da sua família. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga assim: Senhor, a minha família, o meu casamento, o meu lar será sustentado pela graça. Aplauda Jesus bem forte. Primeiro segredo é esse: entrou no seu espírito. Amém? Então, o relacionamento familiar é como o relacionamento de Cristo com a igreja. Primeiro tem que ser sustentado pela graça. Agora, segundo, fala comigo assim: amor sacrificial. 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Amor sacrificial é o segundo mistério. Olha o que diz o texto: a mulher aprenda em silêncio. Eu não vou pedir para o homem falar isso para a mulher, não. Mas se tiver uma mulher do seu lado, faz assim para ela, ó. O marido não faz, não. Uma mulher faça para outra. Ok? Vamos todas as mulheres ler nesse texto. 1, 2 e... A mulher... Eu estou achando que a senhora está lendo muito para dentro. Tipo assim, eu não estou querendo ler. Não, solta essa voz e lê, irmão. Vamos lá, as irmãs têm uma voz bonita. 1, 2 e... A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Verso 12. Pois não permito que a mulher ensine, não tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Meu Deus do céu, o negócio agora apertou, hein? O negócio agora vai apertar, mas calma aí, segura aí. Escandaliza não, nós estamos dentro da Bíblia. Queridos, olha aqui para mim por gentileza. O amor sacrificial. Irmão, você quer sacrifício maior do que uma mulher calar a boca? Eu tô falando de amor sacrificial. Calada. Isso é só no sacrifício, irmãos. A mulher ama falar. Está dentro dela, fala, eu quero falar, eu quero pôr tudo para fora, eu preciso falar, eu necessito de falar. É o poder que transforma, amor sacrificial, é o poder que transforma, santifica, purifica a mulher, e este é o segundo mistério que sustenta o casamento. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Olha o que é amor sacrificial. Eu estou falando de amor sacrificial, o relacionamento entre Cristo e a igreja, que também traz totalmente para o casamento. Agora vamos lá para os homens. Só os homens agora lendo. Vamos lá, os homens. 1, 2 e... Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui é fácil? Eu estou falando de amor sacrificial. A mulher calada, submissa. O homem se entregando pela mulher e amando a mulher como Cristo amou a igreja. O amor sacrificial, ele sustenta o casamento. Esse texto bíblico é forte e poderoso. Contudo, é muito difícil o marido compreender o que significa verdadeiramente amar a esposa.
com o mesmo tipo de amor que Cristo amou a igreja. Deus revela ao apóstolo Paulo que a prática do amor sacrificial do marido para com a esposa no dia a dia do casamento é tão poderoso que é capaz de santificar e purificar a mulher, transformando-a numa esposa maravilhosa, gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito. Efésios 5:27. Olha o que Paulo ensina. Efésios 5:27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A prática do amor sacrificial do marido é o único poder capaz de tirar os defeitos da mulher. Desta forma é o único poder de purificar a mulher, transformando-a na mulher dos seus sonhos. O amor sacrificial praticado pelo marido exerce uma força transformadora dentro da mulher, e essa força é capaz de santificá-la e purificá-la. As fraquezas e defeitos da mulher serão arrancados de dentro dela, através da prática do amor sacrificial. Ele é exercido pelo marido no viver diário. Foi isso que Deus revelou a Paulo, ou seja, que o amor sacrificial tem poder de santificar e purificar a esposa. A inversão da verdade, a ausência do amor sacrificial apodrece a mulher. O marido tem a mulher que merece. Repete isso, igreja. Se a prática do amor sacrificial tem poder de santificar e purificar a mulher, chegamos à conclusão de que a ausência da prática do amor sacrificial no viver diário com a esposa tem poder para apodrecê-la, estragá-la e também abrir feridas profundas nela. A mulher é resultado do comportamento do marido. A ausência do amor sacrificial no convívio diário com a esposa faz dela uma mulher doente, deprimida, revoltada, decepcionada, insatisfeita, rebelde, insegura, desonrada. O seu interior é manchado pela ausência da prática do amor sacrificial. Isso envelhece a mulher, exalta suas fraquezas e apodrece a mais bela das esposas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Olha que coisa profunda isso aqui. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula que não aceitou Jesus é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. A prática do amor sacrificial pelo marido santifica e purifica a esposa. Esposa incrédula é santificada pelo convívio com o marido crente. Pastor, eu casei e o meu marido não é crente, como eu faço? Não muda nada, você continua casado com ele do mesmo jeito. Você vai santificá-lo. Pastor, mas eu casei com uma esposa e eu me converti e ela não, como eu faço? Continua o seu casamento do mesmo jeito. O seu testemunho vai santificá-la. O amor sacrificial revela intimidade com Deus. 1 João capítulo 4, verso 18 e 19. 1 João capítulo 4, verso 18 e 19. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. No amor sacrificial não existe medo. O amor sacrificial lança fora o medo. O marido não tem medo. O medo produz tormento. Logo aquele que teme, tem medo de amar, não é aperfeiçoado no amor. Nós maridos amamos nossas esposas porque Jesus nos amou primeiro. Se o marido disser, eu amo sacrificialmente a Deus, e odeia sua esposa, ele é mentiroso, pois quem não ama sacrificialmente sua esposa, a qual viu, não pode amar a Deus, a qual ele não viu. E assim vice-versa. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele marido que ama a Deus, ame também
a sua esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. E o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa crente. O remédio que cura a esposa está dentro do marido. O amor sacrificial, na visão de Hebreus capítulo 4, verso 12, olha o que diz. Hebreus 4, 12. Porque o amor sacrificial é vivo e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra dentro da esposa, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. O amor sacrificial é a arma secreta de Deus para transformar, santificar e purificar as pessoas. Quem crê da glória. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através desse amor sacrificial, Saulo é transformado em Paulo. Jesus não começou a amar Paulo, mas se ele começou a amar Saulo, ele estendeu o amor sacrificial a um homem chamado Saulo. Quem é que disse que eu tenho que amar Paulo? Não, primeiro eu amo Saulo, aí depois o Saulo vai virar Paulo. Quem entendeu da glória? Eu não posso amar só porque a pessoa faz tudo direitinho. Bonitinho, que coisinha mais linda, faz tudo direitinho, do jeito que mamãe pede. Não. Persegue cristãos, estou te amando, Saulo. Manda matar, estou te amando, Saulo. Até que o Saulo se transforma no poderoso Paulo. Saulo era podre, sujo, violento, diabólico, perseguidor de cristãos, assassinos. Ele, neste estado de podridão humana, recebeu a dose mais forte do amor sacrificial. Jesus, alicerçado na graça, decidiu transformá-lo de Saulo para Paulo. Através do amor sacrificial, Jesus amou Saulo, e este amor de Saulo o transformou em Paulo. Foi penetrado dentro dele o ponto de arrancar toda a podridão, sujeira, defeito, imundície, transformando em Paulo, portanto, tornando num dos homens mais santos e obedientes de toda a história. O amor sacrificial santificou Maria Madalena, que era prostituta. O amor sacrificial santificou Zaqueu, que era ladrão. Quando Deus decide transformar e santificar um homem, Ele sabe que o caminho é amor sacrificial. O que é amor sacrificial? Este é o grande mistério. Como entendê-lo? Como praticá-lo? Que poder é este que transforma assassino em homens puros, mulheres até então prostitutas em mulheres santas, homens corruptos e ladrões em homens honestos e cheios de dignidade? Deus revela a Paulo o que é amor sacrificial. Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor sacrificial, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. Verso 2, e por aí vai. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor sacrificial, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e sustentasse os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor sacrificial, nada disso me aproveitaria. O amor sacrificial é o exercício da paciência pelo marido. O amor sacrificial é a prática da bondade pelo marido. O amor sacrificial liberta o marido do ciúme doentio, do espírito de posse. O amor sacrificial liberta o marido da prepotência, liberta o marido das atitudes inconvenientes, liberta o marido do egoísmo, não deixa o marido ser amante de si mesmo, ou seja, preocupar-se só com seus interesses.
O amor sacrificial liberta o marido de atitudes ásperas, não deixa maltratar, ser violento, não deixa o marido gerar mágoa dentro do coração da esposa. O amor sacrificial não permite ao marido alegrar-se com o sofrimento da esposa. O amor sacrificial não permite ao marido alegrar-se em praticar injustiça contra a esposa. O relacionamento dentro do casamento é, sem dúvida, o maior de todos os mistérios. Por isso que Paulo diz, Efésios 5,32. Olha a declaração de Paulo. Vamos todos ler em alto e bom som. 1, 2 e... Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Só que ele vai fazendo o paralelo de Cristo e a igreja ser o relacionamento do marido para com a esposa. A excelência do amor sacrificial. O amor sacrificial é paciente. O marido não se irrita com facilidade, tem paciência para ouvir, dá atenção à esposa, age como psicólogo, se interessa pelos assuntos dela. O amor sacrificial é bom. O marido é inclinado a fazer o bem, não perde a oportunidade de ser bom para ela. O amor sacrificial não arde ciúme. O marido não tem ciúme doentio, não tem dentro de si desejo de posse. O amor sacrificial não se ufana. O marido não tem dentro de si espírito de superioridade, nunca diz, eu sou o tal e você não vale nada. Quinto, não se ensoberbece. O marido não é prepotente nem diz, você pegou o boi de casar comigo. Tem cara que tem coragem de falar isso para a mulher, você pegou o boi de casar comigo. A senhora não vai dizer, mas dá vontade de falar para ele, né? Tinha uma boiada atrás de mim. Mas você não pode falar isso não. Quinto, o amor sacrificial não se conduz inconvenientemente. O marido não é indecente, não age com a esposa como se fosse um estrupador, tarado, descontrolado sexualmente. O amor sacrificial não procura seus próprios interesses. O marido não é egoísta, não é amante de si mesmo, ele se preocupa com a necessidade da esposa. O amor sacrificial não se exaspera, o marido não é áspero. Essa prática carnal maligna tem destruído muitos lares. O amor sacrificial não se ressente do mal. O marido não guarda mágoa, ele sabe perdoar, não deixa rastro, pratica com facilidade o perdão para com a esposa. E décimo, o amor sacrificial não se alegra com injustiça. O marido não se alegra com a violação dos direitos da sua esposa. 11, o amor sacrificial tudo sofre. O amor tudo sofre para ver o bem da esposa. O marido está ao lado dela nos momentos de sofrimento. Está doente? Estamos juntos. Está de cama? Estamos juntos. O amor sacrificial tudo crê. O marido acredita que a esposa será transformada. Ele crê. Quem tem amor sacrificial, ele crê. O amor sacrificial tudo espera. O marido espera pacientemente sua esposa que ela melhore. O amor sacrificial tudo suporta. O marido suporta tudo para ver sua esposa bem, relacionamento saudável. O amor sacrificial jamais acaba. O marido acredita que o amor sacrificial exercido com a esposa jamais acaba e é poderoso para sustentar o casamento até que a morte o separe. O amor sacrificial e o fruto do Espírito. A prática do amor sacrificial pelo marido no viver diário com a esposa é a presença constante da manifestação do fruto do Espírito Santo no casamento. O fruto do Espírito é o grau mais alto que o marido pode atingir no viver diário com a esposa e com Deus. O amor sacrificial leva o marido ao mais alto nível de relacionamento com a sua esposa. E é aí que os dois sentem-se realmente uma pessoa só. Gálatas 5:22. E eu encerro esta segunda parte. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Diga para o seu irmão, nós vamos praticar esse amor. Fala para ele aí. Quem toma posse da glória a Deus, igreja? Levanta a mão e diga assim: Senhor, me ajude a praticar o amor sacrificial. Para encerrar, o marido amoroso
é aquele que tem entendimento da importância do amor sacrificial para santificar a esposa. Sabe que não existe outro remédio para o casamento. Segundo, o marido alegre causa alegria na sua esposa. Ele sabe se comunicar com facilidade, é expansivo e fonte de alegria para ela. Terceiro, o marido pacificador tem dentro de si um espírito que não é perturbado por conflitos ou inquietações. O marido longânimo suporta com firmeza a contrariedade em benefício da esposa. O marido benigno tem bom caráter, é um cortês, prestativo no tratamento com a esposa, é forte e firme, não sai do seu propósito de amor e não se manifesta com dupla personalidade. O marido bom tem alma nobre, é generoso, sensível quanto aos males que a esposa está sofrendo. Ele naturalmente é inclinado a fazer o bem para ela. O marido fiel é fiel, zeloso, leal, cumpre o que prometeu diante do sacerdócio do casamento. É constante nos compromissos assumidos com a esposa, não se envolve com outra mulher, porque sabe que isso apodrece sua mulher e destrói a sua própria vida. O marido manso, ele é doce, suave, sereno, nele há ausência de ingratidão. O marido controlado tem um domínio próprio, sabe se controlar diante dos problemas, das crises, diante dos obstáculos da vida, não se deixa levar pelas atitudes erradas, não peca em cima do pecado do outro, contudo, ele tem o controle das suas emoções. A ausência do fruto do Espírito na vida do marido, a consequência será desastrosa. Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Só pratica o amor sacrificial o marido que for realmente convertido, nascido de novo, salvo de verdade e totalmente controlado pelo Espírito Santo. As obras da carne na vida do marido: ira. O marido carnal, ele se ira por qualquer coisa que a esposa faz que o contraria. Facções: o marido é semeador de discórdia dentro do lar, vive em desavença. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. Dissensões: o marido é briguento e constantemente entra entre atrito com a esposa. Partidos: o marido sempre toma partido contra a esposa, sempre ela está errada em qualquer situação. Inveja: o marido não tem prazer em ver o sucesso da própria mulher. Bebedice: o marido é dominado pelo vício de bebida. Orgia: o marido se envolve com toda a prática de orgia, farra, tumulto, vive envolvido com a anarquia, deixa a esposa sozinha em casa para se envolver em roda de escarnecedores. Gálatas 5, 19 até 21. Prostituição: o marido esquece que seu corpo é templo do Espírito Santo e começa a se entregar à prostituição, não se importando que sua atitude possa ferir profundamente sua esposa que acreditou na promessa da fidelidade. Impureza: o marido vive envolvido com todo tipo de sujeira e vive constantemente envolvido com pecado. Lascívia: o marido é dominado pela prática da sensualidade, é devasso, mulherengo, provocador de desejo de outras mulheres. Idolatria: o marido é adorador em potencial de todos os tipos de ídolos, ama em excesso o carro, futebol, os amigos, nutrindo uma idolatria exagerada por tudo que possui de material, ignorando a sua esposa. Feitiçaria: o marido pratica o pecado da feitiçaria, da sedução, age como um bruxo totalmente dominado pelo demônio da feitiçaria. Inimizade: o marido cria inimizade com a esposa e põe todo mundo inimigo dela. Contenda: o marido vive promovendo o debate dentro de casa. Ciúme: o marido vive dominado pelo ciúme, tornando a vida da esposa uma constante tormenta.
Eu vou parar por aqui. Nós vamos sair daqui. Domingo que vem eu continuo. Quem está sendo abençoado aqui? Essa mensagem ninguém vai dar glória. Não, eu estou falando literalmente. Essa mensagem ninguém vai orar em língua estranha. Essa mensagem ninguém vai ver anjo subindo e anjo descendo. Mas é a mensagem que muda o seu casamento e a sua família para sempre. Fica de pé, por favor. Domingo que vem eu continuo. Parei na metade do segundo. Domingo que vem eu continuo a outra metade do segundo ponto e entro no terceiro. Eu queria que você, marido, você, esposa, viesse diante do altar agora. Se está com seu marido, vem juntos. Se está sozinho, venha também, por gentileza. Venha diante do altar agora. No poder do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Venha glorificando a Deus. Venha adorando a Deus. Venha. Pela minha família. Venha diante do altar. Se aproxime mais um pouco. Fala comigo. Graça, favor não merecido. Diga comigo. Eu vou sustentar o meu casamento pela graça. Segundo, diga assim: amor sacrificial. Diga assim: eu vou amar como Cristo amou a igreja. As mulheres, digam assim: eu vou ser submissa e me calar na hora que preciso for. Abraçado agora, comece a orar. Comece a abençoar. Você que é solteiro, se coloque de pé, ore pela tua família. Ore pelo teu pai, pela tua mãe. Ore neste momento. Diga: Deus, que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos praticar essa palavra. Abra sua boca agora. Comece a ministrar. Comece a orar. Comece em nome de Jesus. Fala, Deus, que a gente possa ter o poder de suportar a fraqueza um do outro, porque o Senhor suportou as nossas fraquezas, Jesus. Fala com Jesus agora. Fala, Deus, que a gente possa entender a tua palavra. Um casamento só se mantém de pé se for alicerçado na tua palavra, se for alicerçado nos seus ensinamentos. Meu Deus, abençoa cada marido, abençoa cada esposa, abençoe aqueles que não estão aqui, os seus respectivos cônjuges. Meu Deus, guarda esta casa debaixo da sua potente mão, guarda essa família debaixo da sua potente mão. Meu Deus, graça é o poder de suportar fraquezas. Meu Deus, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui nasceu pronto. Casamento, meu Deus, como diz o pastor Josué Gonçalves, não vem pronto, ele se constrói a cada dia. Por isso, meu Deus, eu te peço, abençoa cada casal, abençoa cada família. Meu Deus, que eles possam, além de entender o valor da graça, que é o valor, que é o poder de suportar fraqueza, que é o poder de suportar dificuldade um do outro, que os teus filhos possam também viver o amor sacrificial. O amor sacrificial não é amor de palavras, não é amor apenas exalado pelo momento, mas é o amor da Bíblia. Jesus, ele nos ama de forma sacrificial, ao ponto dele dar a vida para nós. Que cada marido ame a sua esposa de forma sacrificial, que cada esposa conviva com seu marido de forma sacrificial, porque, meu Deus, é sacrifício para a mulher ser submissa, é sacrifício para a mulher conseguir se calar no momento da ira. Meu Deus, é sacrifício para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mas nós precisamos estar firmados na tua palavra, vivendo a tua palavra,
guarde cada casal, guarde cada marido, guarde cada esposa, que essa escola dos hebreus, família segundo o coração de Deus, possa trazer ensinamentos, possa nos trazer conhecimento, possa nos trazer, meu Pai, princípios para sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. Digam graças a Deus. Fala comigo, família segundo o coração de Deus. Você vai embora daqui a pouco, mas você vai embora praticando essa palavra que foi ministrada aqui. Pastor, o senhor pratica isso tudo? Não, eu luto para praticar. Amor sacrificial. Ninguém gosta de sacrificar, mas você deve fazer. Eu luto para praticar isso, porque eu decidi viver com a minha esposa até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte para nos buscar. Eu estou firmado na palavra. A sua esposa é perfeita, pastor? Não. O senhor é perfeito? Eu tenho muito mais defeito do que ela, mas eu aprendi sobre a graça. Diga para o seu cônjuge: nós temos a graça. Amém, igreja? O que é que tem muitos casais aqui? Já era para você ter separado. Por que você não separou? Por causa da graça. O poder de suportar a fraqueza um do outro. Dá glória a Deus, igreja. Talvez você já teve guerras na sua casa. Talvez você já enfrentou crises pesadas. Mas sabe por que você está aqui hoje? Por causa da graça. Por causa da graça. Nós somos salvos pela graça. E o seu casamento vai ser até que a morte vos separe por causa da graça.